A atividade proposta para essa aula está na página 193. São 12 questões, algumas são mais rápidas, outras são um pouco mais longas, mas são questões simples de serem resolvidas, tá? Então, aqui pede para calcular essas potências. Por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4. Faz o jogo de sinal e multiplica. Menos 2 elevado à terceira. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. Faz o jogo de sinal ou usa a regra, ó. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E aqui vocês vão resolver as outras potências, tá? Como nós já aprendemos anteriormente. Vamos à questão 2. Responda à dúvida de Jaqueline. Pensei em um número negativo e o elevei a 1 milhão. 1 milhão é um número positivo. Obtive um número negativo. E se eu tivesse elevado a esse número a 1 milhão e 1? Então, você vai fazer aqui a consideração para o expoente ser um número par, que é 1 milhão, e para esse número ser um número ímpar, que é 1 milhão e 1, tá? Então, só vão usar a regra. A mesma regra usada aqui, ó. Se a base é negativa e o expoente for par, o resultado sempre vai ser positivo, não precisa fazer jogo de sinal. Se a base for negativa e o expoente for um número ímpar, como 3, como é o caso de 1 milhão e 1 também, o resultado vai dar negativo, não precisa fazer o jogo de sinal 1 milhão e 1 vezes, né? Terceira questão, responda a questão. Qual é o sinal da potência? Ó, base negativa, expoente ímpar, a gente viu agora. Na igualdade, ó, 1 menos 1 elevado a b, o resultado deu negativo. Esse númerozinho aqui representado pela letra B, o expoente pode ser 20, pode ser um número positivo. Então, veja que a resposta foi negativa. Vocês vão dizer se sim ou não, tá? E por quê? Letra C. Podemos afirmar que menos 3 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 3 elevado ao quadrado. Vocês vão calcular essa potência com parêntese e sem parêntese, tá? Para isso, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Preste atenção. Se eu tenho aqui menos 4 elevado ao quadrado e menos 4 elevado ao quadrado. Quando está entre parênteses, nós já vimos isso, eu repito a base duas vezes. Menos 4 vezes menos 4. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Faz o jogo de sinal, menos com menos mais. E 4 vezes 4, 16. Tudo bem. Agora, vamos ver sem parêntese. Aqui eu leio o oposto de 4 ao quadrado. Se está sem parêntese, eu só posso repetir o sinal uma vez. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, oposto, repete, 4 vezes 4, 16. Veja que deu diferente. Não é a mesma coisa, certo? É diferente. Então, a partir disso, vocês vão responder a questão 3, tá? A letra C. Então, atenção nesse exemplo. Vamos à questão 4. Escreva na forma de potência e calcule. Então, menos 15 vezes menos 15. Como é que eu faria a potência de menos 15 vezes menos 15? Seria menos 15 elevado ao quadrado. Então, coloca o parêntese, coloca o número. Então, por exemplo, aqui, menos 15 vezes menos 15. Se eu transformar em potência, menos 15 elevado ao quadrado. Dessa forma. Como é que eu escrevo o quadrado de menos 5? Então, menos 5 elevado ao quadrado, tá? E vocês vão fazer isso para todos. O oposto do quadrado. Lembra que o oposto é um sinal de menos antes do quadrado, sem parêntese. Cubo de menos 5. Menos 5 elevado ao 3, que seria o cubo. Menos 6 elevado ao expoente zero. Então, é só ler e escrever na forma de potência. Questão 5. Na questão 5, vocês vão resolver essas potências. Então, aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, resolve quanto dá, e resolve esse. E vê se o sinal tá certo. Eu vou dar uma dica do sinal para vocês, ó. Se o sinal tiver com o lado aberto para o número, a gente lê maior. Se ele tiver com o lado menorzinho virado para o número, a gente lê menor. Então, por exemplo, se tiver assim, menos 5... menos 8, ó. A gente lê menos 5 maior que menos 8, porque essa parte aberta tá virado para o menos 5. Se for assim, ó, mais 3 menor
que mais 10. Se essa pontinha tiver virado para o número, eu leio menor. Mais 3 menor que mais 10, certo? Então, a parte aberta a gente lê maior, a pontinha a gente lê menor. Então, mais 3 menor que mais 10, menos 5 maior que menos 8. Então, vamos dar um exemplo. Isso aqui eu tenho menos 7, menos 3. Quem é o maior? É melhor dever 7 ou melhor dever 3? Então, é melhor não dever nada, mas desse caso aqui é melhor dever 3. Então, eu coloco o lado aberto para o lado do número, que eu quero que seja o maior, tá? E aí, você nunca vai errar. Então, aqui você vai resolver cada uma dessas potências e verificar se está certo ou errado. Dependendo, se estiver errado, você muda o sinal de lado, ok? Se esse lado for o maior, coloca ele virado ao contrário, tá? Na questão 6, resolver essas potências, ó. Resolve essa potência e multiplica os resultados. Resolve essa potência e divide os resultados. Ou então, você pode aplicar a propriedade. Vou dar um exemplo de aplicação da propriedade aqui. Vamos ver esse exemplo, ó. Nesses exemplos aqui, eu posso resolver a potência e fazer a multiplicação. Resolver a potência e fazer a multiplicação. Só que vai gerar números grandes. E a propriedade das potências vem para nos facilitar o cálculo. Então, aqui, eu preciso transformar os dois para a mesma base. Se aqui a base é 3, eu vou transformar 9 para a base 3. Então, vamos ver, ó. Esse aqui já está na base 3. E aqui o 9 eu vou transformar para a base 3. 9 é a mesma coisa que menos 3 ao quadrado, ó. 9 menos 3 ao quadrado. E esse 2zinho é o que está fora. Resolvendo esse parêntese, vai ficar menos 3, a terceira repete. Menos 3 eu repito. 2 vezes 2, 4. E aqui a gente tem a propriedade de potência de mesma base, um produto de potência de mesma base. Repete a base. Menos 3, soma o expoente. Menos 3 é a sétima. Eu vou fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 7 vezes, tá? Isso é uma alternativa. Vamos ver outra opção aqui. 625 para transformar para a base 5. 625, vamos ver quantas vezes 5 dá. Aqui a gente resolve fatorando, mas aqui a gente vai, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá 625. Então, é 5 4 vezes. Então, aqui eu vou fazer quociente de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, 6 menos 4. Dá menos 5, 6 menos 4, 2. Menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que é igual a mais 25. Quem não quiser fazer aplicando a propriedade, vou diminuir um pouco o tamanho. Quem não quiser fazer utilizando a propriedade, pode ir resolvendo a potência e multiplicando ou dividindo, tá certo? Então, aqui eu tenho outras opções, vocês resolvem. Se querem fazer resolvendo e multiplicando, resolvendo e dividindo, ou quer fazer aplicando a propriedade. A aplicação da propriedade é só uma sugestão, tá? Pode dar uma pausa para verificar como foi feito, tá? Aqui falta resolver ainda, menos 3, 7 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Lembrando que base negativa, expoente ímpar, resultado vai dar negativo no final. Vamos ao próximo. 7ª. Escreva o número escondido em cada item, de modo que a igualdade seja verdadeira. Que número eu coloco aqui nesse expoente para o resultado ser 2 a nona? Lembra que aqui é produto, então, que número mais 5 dá 9. Então, aqui vai ser 4. 2 a quarta vezes 2 a quinta igual a 2 a nona. Ó, que número eu coloco aqui para o resultado ser 1? Será 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. E você vai tentar descobrir os outros quadradinhos pelo que nós aprendemos. Vamos à questão 8. Aplique as propriedades das potências e reduza cada uma a uma só potência. Então, aqui não precisa resolver a potência, é só aplicar a propriedade. Por exemplo, aqui, repete a base, soma o expoente. 3
mais 7, 10. Fica menos 8 elevado à 10ª potência, ó. Produto, soma o expoente. Divisão, subtrai o expoente. Repete o 7. 5 menos 4, 3. 5 menos 4, 1, tá? Então, repetindo. 5 menos 4, 1. Repete a base 7. Agora, no 3 embaixo. Eu estava olhando de baixo, falei 3. Menos 3 elevado à 10ª, menos 3 elevado à 6ª. Dividido. Então, repete a base, que é menos 3, e subtrai. 10 menos 6, 4. Fica menos 3 elevado à 4ª potência. Quando é assim, multiplica, potência de potência. Ó. Multiplica, soma, divisão subtrai o expoente. Multiplica, soma. Então, na multiplicação, soma o expoente. Na divisão, subtrai o expoente. Na potência de potência, multiplica o expoente, tá? A gente viu isso na explicação. Questão 9. Qual é a expressão correspondente a cada situação? Calcule no caderno. O dobro do quadrado de menos 2, adicionado ao quociente de 81 por 3, menos 3 elevado ao quadrado. Então, aqui a gente precisa somente escrever o número que está sendo pedido, ó. O dobro do quadrado de menos 2, adicionado ao quociente, vou separar aqui por colchete, adicionado ao quociente de 81 por menos 3 ao quadrado. Então, isso é uma expressão numérica. Então, você arma a expressão numérica, aqui eu tenho 9, letra A, e você vai resolver depois. Então, continuando agora, a partir da letra B do nono, a gente tem o triplo do cubo de menos 3, adicionado à 4ª potência de menos 2. Então, a gente tem aqui a letra B, o triplo do cubo de menos 3, adicionado à 4ª potência de menos 2, tá? Resolve a expressão para dar o resultado. E letra C, o quadrado de menos 5, adicionado ao triplo do quociente de 3 à 7ª por 3 à 4ª. Então, o quadrado de menos 5, adicionado ao triplo do quociente de 3 à 7ª por 3 à 4ª, tá? Então, esse colchete pode ser até colocado aqui. Tá? Seria uma opção, porque você resolveria primeiro a potência e depois... Resolveria primeiro a potência e depois faria a multiplicação do triplo, tá? Seria o ideal. Então, aqui eu tenho letra A, letra B e letra C do nono. Agora, vamos à questão 10. Calcule o resultado das operações, então aqui expressões com potência, e você vai resolver a potência, e depois multiplicar. Ó. Resolve a potência, depois soma. Resolve a potência, depois divide. Resolve a potência, e depois multiplica. E a última questão é a questão 11. Calcule o valor das expressões numéricas. Então, aqui tem expressões com multiplicação, potência, como a gente viu nos exemplos. 4 expressões vocês vão tentar resolver. Então, essa é a atividade para hoje. Questão 1 a questão 11. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o vamos aplicar, tá certo? Então, boa atividade para vocês. Bastante atenção na resolução dessas potências. A atividade é um pouco longa, mas vocês dividem, tá? A gente tem uma semana para entregar essa atividade. Então, vocês podem dividir 2 ou 3 partes e fazendo aos poucos, tá bom? Então, na próxima aula, nós começaremos com a sessão Vamos Aplicar, como eu falei. Então, quem quiser ir adiantando, já podem tentar resolver a questão 12, tá? Até a questão 15, que é o que nós veremos na próxima aula aqui, ó. 13, 14 e 15. Quem quiser ir adiantando, então, já pode ir adiantando essa questão até a página 194. Mas a atividade de casa mesmo é até a questão 11, tá? Que eu expliquei agora, as expressões numéricas. Então, boa semana para vocês, boa atividade. Se tiverem dúvidas, volta no vídeo para poder tirar a dúvida e ver novamente, tá certo? Então, boa atividade para vocês. Até a próxima aula.